This call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Vamos dar início à nossa aula da quarta semana, ok? No primeiro de tudo, eu gostaria de pedir a vocês que, quando vocês acessarem a aula gravada, vocês são direcionados ao YouTube, né? No meu canal no YouTube. Quando vocês estiverem lá no meu canal no YouTube para assistir a aula novamente ou ver a primeira vez, se inscreva no meu canal e ative o sininho, porque uma vez inscrito, você vai receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo, ok? Luciano, para que isso? Veja só, se por um acaso você perder uma aula e tal, alguma coisa do tipo, você vai estar sempre recebendo a notificação, e aí você pode visualizar a aula quando você puder, tá? Então, assim, o dia que não tiver também não vai aparecer nada, e quando aparecer, na hora que aparecer, você recebe a notificação. Então, se inscreva no meu canal, ative o sininho, e sempre que assistir ao vídeo, ou a um trecho do vídeo que tirar uma dúvida, dá um like lá para que a gente possa ir contabilizando quantas pessoas visualizaram aquela aula, ok? Essa é a aula do terceiro ano, concluinte, tá certo? E quem já entrou na sala, dá um pulinho lá em Eduardo, Sabrina. Quem já está na sala, dá um pulinho lá no chat e escreva presente. Lembrando, terceiro ano concluinte, ok? Bom, deixa eu projetar uma tela aqui, uma guia aqui para vocês. Hoje nós vamos ver os modal verbs. Aí vocês falam, Luciano, mas modal verb... gente, modal verb. A gente vai trabalhar muito com os verbos modais, tá? Cadê? Exibição? Aí sim. E os verbos modais, eles nos ajudam muito na confecção de frases na língua inglesa, tá? Na verdade, cada um deles tem uma característica e deve ser usado em determinadas situações. Algumas vezes eles têm até o mesmo significado, só que a situação na qual você utiliza, elas é que são diferentes. Então, vamos lá? Modal verbs. Quais são os verbos, quais são os modal verbs mais usados em inglês? Então, quais são aqueles que mais aparecem? Quais são aqueles que eu preciso saber para poder me desenvolver bem numa conversa? Os mais usados. Se você é estudante de inglês, com certeza já ouviu falar dos famosos modal verbs. Assunto que gera muitas dúvidas. Eles são verbos e estão sempre presentes. Por isso é essencial estudar cada um deles e aprender todos os seus usos. Não vamos exagerar tanto, né? Aprender é sempre bom e pelo menos a maioria dos usos. Todos pode ser meio difícil. O que são modal verbs? Modal verb é uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa. Tá, eles são verbos? São. São auxiliares? Também. Eles têm um sentido, eles têm um significado e tem também a função de auxiliar. Ou seja, ele está na frase afirmativa, mas é junto dele, é nele que você vai abreviar o not para fazer uma frase negativa, é ele que vem para o início da frase para poder montar uma frase interrogativa. Então, além de ter um significado, ele também faz essa segunda tarefa de auxiliar na construção das frases. Verbos auxiliares da língua inglesa que possuem características próprias e não seguem algumas regras de gramática comuns para os outros verbos. Então, assim, nós vamos ver aí que existe uma regra que é utilizada para esse e aquele, e o modal verb não segue isso. Né? Exemplo de regras que não são seguidas, por exemplo, como conjugar de maneira diferente na terceira pessoa he, she, it. Vocês sabem que no simple present, quando eu utilizo, por exemplo, o verbo walk, andar, eu digo I walk, primeira pessoa. You walk, segunda pessoa. He walks, com S no final. She walks,
it walks. Então, no presente, no simple present, eu preciso conjugar somente a terceira pessoa do singular, acrescentando um S ao verbo. Com os verbos auxiliares, isso não acontece. O mesmo formato dele para I, you, we e they é o mesmo para he, she, it. Tá? Eles não sofrem alterações. Outra regra que eles não seguem, eles não recebem terminação ED relativa aos verbos no passado em inglês. Vocês sabem que no tempo passado nós temos os verbos irregulares, que não seguem regras, e temos os verbos regulares, que são aqueles que seguem regrinhas e precisam colocar um ED para levá-los para o passado. Nos verbos modais isso também não acontece. Tá? Ele é o mesmo verbo sempre, não sofre alteração nenhuma. O que são modal verbs? Os modal verbs têm a capacidade de alterar ou completar o sentido do verbo principal. É importante entender que, em muitos casos, o uso deles é bem parecido. Você só consegue aprender qual caberá mais em cada situação praticando bastante. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, praticar. Lembrando sempre que uma frase que tem modal verb, ele tem também um verbo de ação. Ele tem também um verbo que expressa uma ação, ok? Por exemplo, can run, posso correr. Então eu tenho o verbo can, que é um modal, e tem o verbo run, correr, que é um verbo de ação, tá? O que são modal verbs? Os 9 principais verbos modais que nós vamos ver são esses: can, could, may, might, eles são bem parecidos, must, should, shall, will e would, ok? Vamos ver cada um deles? Vocês vão falar, Luciano, mas eu acho que eu já vi isso. Já viu isso, sim. Já viu. Certeza que já viu. Mas nós vamos fazer só uma revisão disso aqui, ok? Por exemplo, can. O can é utilizado para dizer que algo é permitido ou possível. Que alguém possui permissão ou está habilitado a realizar certa ação. Em português, equivale ao infinitivo, do poder. Por exemplo, birds can fly. Pássaros podem voar. Ainda tem o verbo can, que é o verbo poder, o auxiliar, e tem o verbo fly, que é o verbo voar, que é o verbo de ação. You can drink soda. Você pode beber refrigerante. Ok? Na interrogativa, ele pode ser utilizado para pedir permissões ou informais. Perdão, gente. Pedir permissões mais informais. Como, por exemplo, o que seria pedir permissão mais informal? Não há nenhum protocolo para você pedir essa permissão. É como se eu dissesse assim, você pede permissão para um colega, para ele deixar você fazer algo, por exemplo. Tá? Não é aquela permissão, digamos, que você vai pedir para o diretor da escola para poder fazer algo. Aí é uma outra situação de comunicação, tá? Então, o can é assim, permissão informal, com gente próxima a você que você conhece. Por exemplo, aí, ó. Can I sit with you? Eu posso me sentar com você? Você não pode usar essa frase, por exemplo, para falar com o governador, o prefeito da cidade, um vereador, ok? Você não pode usar o can. Mas, com um colega de sala, com um amigo, com um vizinho, isso você pode. A resposta, sure, please. Sim, por favor. Can I sit with you? Sure, please. Eu posso me sentar com você? Sim, por favor. Na negativa, o verbo can, ele vai receber o not para ficar na negativa. E ele tem 3 formatos que eu posso utilizar. Can not, separado. Cannot, tudo junto, do jeito que está aqui. E o can't, que é a forma abreviada, tá? Vamos ver alguns exemplos aí? Ó, he can't go out today. Ele não pode sair hoje. Olha lá o can't, forma contraída, tá vendo? Can mais not. Esse é até mais fácil abreviar, porque basta eu colocar o apóstrofo e o T que já está na negativa. Cows can't flies. As vacas não podem voar. Vamos para o segundo verbo modal aqui. Could ou could. A pronúncia tanto faz. Ele pode ser utilizado como passado de can. Como assim, Luciano? Bom, o verbo can, ele é utilizado no tempo presente. E quando você quer
usar as mesmas situações, só que se referindo ao passado, você pode substituir o can pelo could, do mesmo jeito que está correto. Vamos ver aqui, ó. She could have called him, but she didn't. Ela poderia ter ligado para ele, mas não fez. Né? I did everything I could. Eu fiz tudo que podia. Olha o passado. Né? Eu posso dizer I do everything I can. Eu faço tudo que eu posso. Mas eu quero falar isso no passado. Então, eu usei o did para colocar a frase no passado. E usei o could também para dar essa ideia de poder no passado. Podia, poderia. Tá? O could também pode ser utilizado para exprimir ações possíveis no presente ou no futuro. Tá? Como assim? Pois é, eu posso utilizar esse verbo modal para expressar ações possíveis, coisas que podem acontecer. Vamos ver aqui alguns exemplos? We could go out today. We could go out today. What do you think? Nós poderíamos sair hoje. Nós poderíamos, ao futuro, sair hoje. O que é que você acha? Um convite. Could you help me? Você poderia me ajudar? A sua ajuda é uma coisa que ainda não aconteceu. Então, eu estou perguntando. Olhe as situações presente já encaminhando para o futuro. Ainda pode ser utilizado para falar sobre situações irreais ou hipotéticas, ou seja, coisas que não acontecerão. Por exemplo, I could sleep for months. Ok? I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses. Bom, eu poderia? Poderia. Essa situação é hipotética? Sim, ninguém dorme por meses seguidos. É irreal? Claro que é irreal. Você pode dormir por horas, por meses, ou talvez dias, mas por meses nunca. Né? Então, essa é uma outra situação de utilização do could. A negativa do verbo pode ser escrita could not, separado, ou a forma abreviada, couldn't. Tá? Olha lá, o exemplo. I couldn't choose better words to say that. Congratulations. Eu não poderia escolher palavras melhores para dizer isso. Parabéns. She tried to come, but she couldn't. Ela tentou vir, mas não pôde. Né? Observe aí as traduções. May e might. Ué, Luciano, por que eles estão juntos? Eles estão juntos, pois o uso deles é bem parecido. E ambos podem ser empregados para falar sobre possibilidades, coisas que podem acontecer. Tá certo? A diferença é que o may expressa uma possibilidade maior que o might. Então, se a possibilidade de que algo aconteça é muito grande, eu uso may. Isso. Se essa possibilidade é muito pequena, eu uso might. A diferença é só essa. Mas e se eu usar may para tudo? As pessoas vão entender sem problema nenhum, tá? Do mesmo jeito, se você usar might para tudo, as pessoas vão entender. Numa conversa, vão entender. I might go. I have so much work to do. Amanda chegou agora. Pode ser que eu vá. Tenho tanto trabalho a fazer. Possibilidade pequena disso acontecer. I may go. I just need a ride. Ou a ride. Eu posso ir, só preciso de uma carona. A possibilidade de ir é muito grande. It might rain tomorrow. It might rain tonight. But the sky is so blue. Pode até chover hoje, mas o céu está tão azul. A possibilidade aí é pequena de chuva. It may rain tonight. There are some clouds gathering. Pode chover à noite. Há algumas nuvens se formando. Perceberam aí a questão da possibilidade? Falando de chuva. Na primeira frase utilizou might. Por quê? Porque o céu está muito azul. Então, pode ser que chova, pode chover, mas a possibilidade é pequena, porque o céu está muito azul. Enquanto na frase de baixo eu usei o may. O may foi utilizado porque a possibilidade de chuva é grande. Por que essa possibilidade é grande? Porque existem nuvens se formando. Tá? Olha a diferença aí de possibilidade pequena para uma possibilidade maior. May também pode ser utilizado para pedir permissão em casos mais formais. Aí chegamos àquele ponto. Lembra do can? Lembra do can? Da frasezinha, can I sit
with you? Eu posso me sentar com você? Eu utilizei o can, porque eu conheço vocês são meus alunos, a gente tem uma proximidade. Mas e se eu chegasse num lugar e precisasse sentar ao lado do governador do estado? Em inglês, nessa situação de comunicação, eu deveria utilizar o may. Eu o conheço, mas ele não me conhece, eu não tenho amizade, não tenho intimidade com ele. Então eu diria, may I sit with you? Eu posso me sentar com você? A tradução é a mesma? Sim, a tradução é a mesma. Porém, o may foi utilizado numa situação formal. Eu utilizei com alguém que eu não tenho proximidade, eu não tenho amizade. Enquanto que o can eu utilizo com as pessoas que estão próximas a mim. Olha alguns exemplos ali. Mr. Johnson, may I go to the restroom, please? Senhor Johnson, eu posso ir ao banheiro, por favor? Seria um aluno pedindo em sala de aula, digamos, né? May I call you, sir? Posso te ligar, senhor? Utilizei o may para fazer dois pedidos. Provavelmente, nessa situação de comunicação, não existe amizade, não existe entrosamento, conhecimento entre quem pede e quem permite, tá? As formas negativas são may not e might not. Veja, she may not go to the party today because she isn't feeling well. Ela não pôde ir à festa hoje porque ela não está se sentindo bem. She might not go to the party today, although she was excited about it. Pode ser que ela não vá à festa hoje, apesar de estar animada para ela. A utilização dos dois, may not, might not. Posso abreviar, Luciano? Esses dois não. Esses dois não sofrem abreviações com not, tá certo? Mais um verbo modal, must. Utilizamos o must para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos ser verdade. You've been working all day. You must be tired. Você trabalhou o dia todo. Deve estar cansado. É a minha opinião. Já que você trabalhou o dia todo, você deve estar cansado. Né? Então, must foi utilizado aí para expressar uma opinião. She hasn't eaten today. She must be hungry. Ela não comeu nada hoje. Deve estar com fome. Olha o dever, o verbo dever entrando aí. Deve estar com fome. Estou constatando isso. Se ela não comeu o dia todo, ela deve estar com fome. Além disso, o must também pode ser utilizado em um sentido parecido com o have to, quando queremos dizer um tom mais firme, que alguém deveria fazer algo. O have to é ter que. I have to go today. Eu tenho que ir hoje. Aí eu digo, I must go today. Eu tenho que ir hoje. É como se o have to expressa uma obrigação e o must expressa uma obrigação da qual você não pode se esquivar, da qual você não pode deixar de fazer. Por exemplo, you must call your mom. She's waiting for you. Você deve ligar para a sua mãe. Ela está te esperando. Na língua portuguesa, a gente utiliza eu tenho que fazer ou eu devo fazer, e a gente não tem esse cuidado de dizer assim, eu tenho que fazer, é uma situação que ocorre, eu preciso fazer, mas não é coisa urgente. E quando eu uso eu devo fazer, eu preciso fazer e a situação é urgente. Seria basicamente a ideia é essa. Tá? Quando eu insiro o must na frase, é porque eu preciso fazer aquilo de qualquer jeito. Quando eu coloco have to, eu tenho que fazer, mas não há aquela necessidade extrema. Tá? A negativa é utilizada para exprimir coisas que não devem ser feitas. What I told you is a secret. You must not tell anyone. O que eu te contei é segredo. Você não deve contar a ninguém. Olha a proibição. You must not tell. Ou you mustn't, seria tudo junto, né? Então, olha a sua obrigação de não contar a ninguém. Tá? Should. Lembrando, eu não estou passando nas frases interrogativas, mas a frase interrogativa, basta você pegar o must e trazê-lo para o início da frase que a frase interrogativa está montada. Por exemplo, you must, digamos, não vamos tirar o not. You must tell anyone. Você deve contar para ninguém. Você deve contar a alguém. Eu digo,
Must you tell anyone? Você deve contar a alguém. Basta mudar a posição dele na frase para o início, que vira interrogativa. Quinto verbo modal, should. Né? Podemos usar o should como conselho, sugerindo que alguém faça algo. You're tired. You should go to bed. Você está cansado. Deveria ir para a cama. Olha um aconselhamento. Já que você está cansado, você deve ir para a cama, ou deveria ir para a cama. You should rest for a while. You've been working all day. Você deveria descansar um pouco. Trabalhou o dia todo. Também uma outra sugestão. O should, ele é utilizado nas frases quando eu quero deixar claro para a pessoa que eu estou dando uma opinião de algo que ela deve fazer, mas sem a obrigação de que ela faça, tá? Também podemos utilizar o verbo should quando queremos pedir a opinião de alguém sobre algo. Should I stay or should I go? Eu devo ir ou devo ficar? Should I tell her? Devo contar para ela? Estou pedindo uma opinião, tá? Nessa situação também ele é utilizado. Observe que assim, também é uma opinião, eu peço uma opinião, mas sem aquela obrigação de deixar bem claro que tem que ser feito, que nada. É uma coisa mais leve, mais light. Repare que os usos de should e must são bem parecidos. O que muda é a intensidade de cada um deles. Intensidade com should, eu devo fazer. Com must, eu devo fazer. Por exemplo, you should call her. Você deveria ligar para ela. Você deveria, mas você escolhe se você vai fazer. Tá? You must call her. Você deve ligar para ela, ou você tem que ligar para ela. Aí agora é como se eu já não lhe desse mais escolha. Então, se eu uso should numa frase com você, eu estou deixando a seu critério fazer ou não. Se eu uso must numa frase com você, significa que você tem que fazer de qualquer jeito. Tá? A negativa é escrita should not ou shouldn't. You shouldn't do this. Você não deveria fazer isso. Mas se você quiser fazer, paciência, você vai fazer. Agora, se eu dissesse you mustn't do this, você não deve fazer isso. Significa que você não poderia fazer de jeito nenhum. You should not go to sleep so late. Você não deveria dormir tão tarde. Mas aí é a sua escolha, seu critério, você dorme tarde se quiser. Agora, se eu disser you must not go to sleep so late, você não deve ir dormir tão tarde, você não tem outro jeito. Você tem que seguir a ordem, digamos assim. Vamos para outro. Sexto verbo modal, shall. Shall também é utilizado para perguntar algo a alguém, mas no sentido de dar uma sugestão, se oferecer para algo ou saber se a pessoa quer que façamos algo. Veja os exemplos. What shall I do? O que eu devo fazer? Estou fazendo uma pergunta com uma indicação de que a pessoa vai dizer o que eu tenho que fazer. Tá? Estou aguardando a opinião dela. They are not going out today. Eles não vão sair hoje. But we shall do it, right? Mas nós poderíamos, né? Ora, um convite com o shall. Né? Estou fazendo uma pergunta como se fosse uma sugestão. Mas nós poderíamos, certo? But we shall. O shall é bem pequenininho, né? É somente nessa situação que ele é utilizado. Sétimo verbo auxiliar, o will. O will é um verbo utilizado principalmente para falar sobre o futuro em inglês, em situações que acabamos de decidir que faremos ou que temos quase certeza de que irão acontecer. Quase certeza não é certeza absoluta. O will ele é utilizado naquilo que a gente chama do futuro simples. Tá? Existe uma outra variação do futuro também, que é o futuro imediato, que eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Aí eu uso going to. Mas quando eu falo de algo que vai ocorrer no futuro, mas eu não tenho certeza absoluta de que ele vai ocorrer, eu uso o will. I will travel next week. Eu vou viajar semana que vem. Mas pode ser que não aconteça. Por isso eu usei o will. E se eu dissesse assim, Luciano, I'm going to travel next week. Going to.
I going to travel next week. Significa que eu tenho tanta certeza que eu vou viajar que eu coloquei como futuro imediato. Eu já devo estar com passagem comprada, eu já preparei a viagem, já está tudo certo. Eu vou, vai acontecer. Só não vai acontecer agora. Vai acontecer no final da semana. Então, vai acontecer na semana que vem. Então, como eu tenho tanta certeza que vai acontecer, eu utilizei o going to. Agora, quando eu acho que pode não acontecer, quando eu acho, aí eu utilizo o will. Olha o segundo exemplo. I will visit you. I promise. Eu vou te visitar, prometo. Mas eu não tenho certeza de que isso vai ocorrer. Tá? Por isso eu usei o will. Tá? Também pode ser utilizado para oferecer. Desculpa. Também pode ser utilizado para oferecer algo ou fazer perguntas. Por exemplo, the bag looks heavy. I'll help you. A mochila parece pesada. Eu vou te ajudar. Olha, estou oferecendo uma ajuda. Will you go to your hometown next month? Você vai para a sua cidade de Natal no mês que vem? Estou perguntando algo que vai ocorrer no futuro e que, como eu estou perguntando a você, eu não tenho certeza que vai acontecer. Em não tendo certeza, eu utilizo o will. Ok? Podemos escrevê-lo na forma contraída, apóstrofo LL. A negativa pode ser escrita will not ou contraindo won't. Né? Por exemplo, I won't do this. Eu não vou fazer isso. I won't, olha lá. Eu poderia também dizer I will not do this, sem problema nenhum. O significado é o mesmo, estaria correto do mesmo jeito, tá bom? Olha a forma abreviada lá junto ao sujeito. I'll, só que aí a pronúncia é diferente, né? A pronúncia é I will try to wake up early. I'll try wake up early. Eu vou tentar acordar cedo. Vou tentar, como eu não tenho a certeza, eu utilizei o will, tá certo? Would é utilizado para falar sobre situações imagináveis, tanto no presente quanto no passado e futuro. Em português, pode ser traduzido para verbos condicionais, como faria, seria, iria e etc. Veja alguns exemplos. Thalisson. Thalisson entrou na sala. Thalisson, essa aula é do terceiro ano concluinte, ok, Thalisson? Beleza. Então vamos aos exemplos, né? Como o would, ele pode ser traduzido como faria, seria ou iria. Would you go to my party if I invited you? Você iria à minha festa se eu te convidasse? Aí se a pessoa falasse assim, yes, I would. Sim, eu iria. Tudo no condicional, de coisas que podem acontecer. If I had your number, I would call you. Se eu tivesse seu número, eu te ligaria. If I had your number. Se eu tivesse seu número. I call you. Eu ligaria para você. Então, qual é a condição para eu ligar para você? Se eu tivesse seu número. Tá? Então, tudo situações imagináveis, de coisas que podem acontecer. Podemos escrever o verbo de forma abreviada, apóstrofo D. E a negativa, would not ou wouldn't. Também é outro verbo que eu não gosto muito de abreviá-lo, porque pode confundir com o present past, ou past perfect, né? Que também termina com, o auxiliar também termina com D, é abreviado desse jeito. Eu prefiro escrever o would completo. I'd love to live, I'd love to live in Europe. Eu adoraria morar na Europa. Adoraria, poderia. I wouldn't be nice if they traveled with us. Não seria legal se eles viajassem conosco. Tá vendo? São todas situações imagináveis. Pode acontecer, mas não há certeza de que elas possam ocorrer. Tá certo? O would ainda pode ser usado para fazer perguntas, de maneira bem parecida com o can e o could. Veja. Would you take this for me? Você pegaria isso para mim? Would you help me? Você me ajudaria? Então, onde você usa can e could, você pode muito bem utilizar o would, tá? São situações bem parecidas. E por fim, e aí agora a gente encerra a nossa apresentação de slides, né? Eu vou
peraí. Eu vou parar essa apresentação. Ok? Parei a apresentação. E agora nós vamos para o nosso roteiro, ok? Para saber qual é a nossa tarefinha da semana. Então, lá no nosso roteiro, nós temos lá, trilha 5, verbos modais, tá? Aulas 1 e 2, apresentação de slides. Então, nós vimos os verbos modais. Can, could, may, might, must, should, shall, will e would, tá? O que eu devo fazer? Qual é a minha tarefa? Depois de ver e rever os modal verbs, can, could, may, might, must, should, shall, will e would, responda ao quiz modal verbs. Então, eu montei um quiz com os verbos modais para vocês. Atenção, a atividade vale 2 pontos. Eu coloquei um formulário com uma frase. Na frase falta o verbo modal. E aí eu dei duas opções de verbos modais para vocês. Aí cabe a você escolher qual aquele que é mais adequado para aquela frase, tá? Na hora que na hora que a atividade estiver disponível, você vai ter lá esse roteiro que eu estou mostrando aí agora. Você vai ter o link para essa aula. Você vai ter o link para o meu blog com todas as informações que eu passei nos slides, tá? Bonitinho lá, é só clicar, abrir, você vai estar igualzinho. E você vai ter um formulário do Google com essa atividade. Então, basta abrir e escolher a resposta correta, tá? Nesse roteiro que eu estou mostrando aqui para vocês, tem a atividade também, tá vendo? Então, quem quiser pegar o roteiro, responder primeiro aqui e depois abrir o formulário e entrar com as respostas, pode fazer. Quem quiser ir direto, vai lá e já coloca as respostas, tá? São 30 frases, vocês estão vendo aqui, ó. São 30 frases, olha o número 15, ó. We have to repeat it. We can ou you shall not. Você vai escolher um dos dois, tá? No formulário basta clicar para marcar, e quem for fazer em casa tem que pegar e marcar ou A ou B, tá certo? A atividade, então, é isso. Alguma dúvida em relação à atividade? Adriana, Amanda, Camila, Eduardo, Thalisson. Alguém tem alguma dúvida? Não, Luciano. Adriana disse que não, Camila também não. Amanda? Eduardo, Thalisson? Alguma dúvida, jovens? Pode mandar aí no chat. Ou então abra o microfone e faça igual a Camila. Eu vou parar essa apresentação aqui. Então é isso, pessoal. Tá? Quem ainda não foi lá no chat, colocou presente, vai lá e escreva a palavra presente para a gente registrar essa frequência. Recomendando como no início da aula, quando vocês acessarem o Google Classroom, que vocês forem no link da aula de hoje e entrar no YouTube, se inscreva lá no canal e ative o sininho para que vocês recebam notificação de que tem vídeo novo, tá bom? Ok? Isso, Thalisson, presente. Então é isso. A aula de hoje ficamos por aqui. Vou interromper a gravação aqui para não ficar muito comprida.